Você colhe o que planta. Quantas vezes você já ouviu essa frase? Provavelmente dezenas, talvez centenas. Ela aparece em conversas de bar, em púlpitos de igreja, em posts motivacionais, em conselhos de família, e sempre vem com aquele tom de sabedoria antiga, como se fosse uma lei universal inquestionável, como se a vida funcionasse numa lógica simples de causa e efeito, onde cada esforço gera uma recompensa proporcional e cada erro cobra seu preço exato. Mas será que isso é verdade? Será que a vida realmente funciona assim? Eu digo que não. E antes que você me julgue como alguém pessimista ou revoltado, peço que me acompanhe até o final. Porque o que eu vou te mostrar aqui não é uma negação total dessa ideia, mas uma reformulação muito mais honesta, muito mais real e muito mais libertadora do que essa frase simplista que nos ensinaram a repetir sem pensar. A mentira confortável. Dizer que colhemos o que plantamos é confortável. É uma explicação limpa para um mundo sujo. É como colocar uma etiqueta bonita num produto vencido. Parece organizado, parece justo, parece que tudo faz sentido. Mas a verdade é que o mundo não é justo, nunca foi. E fingir que não resolve nada. Pelo contrário, cria uma armadilha perigosa. Quando você acredita cegamente que colhe o que planta, você automaticamente assume duas coisas muito problemáticas. Primeira, que se algo de bom aconteceu na sua vida, foi exclusivamente por mérito seu. Segunda, que se algo de ruim aconteceu na vida de alguém, a culpa é dessa pessoa. E é aí que a frase se torna cruel. Pensa comigo. Aquela mãe solteira que trabalha em 2 empregos e ainda assim não consegue pagar as contas, ela plantou errado? Aquele jovem da periferia que nasceu sem acesso à educação de qualidade, sem rede de apoio, sem oportunidades, ele está colhendo o quê exatamente? E aquele empresário que nasceu rico, estudou nas melhores escolas, herdou contatos e capital, ele realmente plantou tudo o que colheu? A frase "colhemos o que plantamos" ignora contexto, ignora privilégio, ignora sorte, ignora injustiça, ignora o acaso, ignora o sistema. E ao ignorar tudo isso, ela se transforma numa ferramenta de julgamento disfarçada de sabedoria. O que a vida realmente é? A vida não é uma equação matemática. Não é um sistema onde X de esforço gera Y de resultado. A vida é caótica, imprevisível e, muitas vezes, profundamente injusta. Você pode plantar com todo o cuidado do mundo e uma tempestade destruir tudo. Você pode fazer tudo certo e ainda assim perder. Você pode ser honesto a vida inteira e ser passado para trás por alguém desonesto. Você pode dar o seu melhor num relacionamento e a outra pessoa simplesmente ir embora. Isso não significa que plantar não importa, significa que plantar não garante nada. E essa distinção é fundamental. O agricultor sabe disso melhor do que ninguém. Ele prepara a terra, escolhe a semente, planta no tempo certo, rega, cuida. Mas ele sabe que não controla a chuva, não controla a praga, não controla o mercado. Ele faz a parte dele e torce para que as circunstâncias colaborem. E quando não colaboram, ele não se culpa. Ele recomeça. A sabedoria real não está em acreditar que você vai colher o que plantou. A sabedoria real está em plantar mesmo sabendo que pode não colher. Em continuar mesmo sem garantias. Em fazer o certo pelo certo e não pela recompensa. O perigo de culpar a vítima. Um dos efeitos mais nocivos dessa mentalidade de colhemos o que plantamos é a culpabilização da vítima. Quando internalizamos essa crença, passamos a olhar para o sofrimento alheio e buscar justificativas no comportamento da pessoa que sofre. Ah, mas ela escolheu ficar com aquele cara. Ele deveria ter estudado mais. Se trabalhasse direito, não estaria nessa situação. Essas frases, que parecem racionais na superfície, são, na verdade, formas de nos distanciarmos da dor alheia. Porque se a culpa é da pessoa, então o problema não é nosso. Se ela plantou errado,
não precisamos nos preocupar. Mas a realidade é muito mais complexa do que isso. Pessoas tomam decisões dentro de contextos, e esses contextos incluem trauma, falta de informação, pressão social, condições econômicas, saúde mental e uma infinidade de fatores que a frase "colhemos o que plantamos" simplesmente apaga. Não estou dizendo que as pessoas não têm responsabilidade sobre suas vidas. Claro que têm, mas responsabilidade é diferente de culpa total. E tratar cada resultado como consequência direta de uma escolha pessoal é desonesto e desumano. A verdade sobre o mérito. Vivemos numa cultura que idolatra o mérito. Se eu conseguir, qualquer um consegue. Essa frase é repetida por pessoas bem-sucedidas como se fosse uma verdade universal. Mas ela esconde uma arrogância sutil, a incapacidade de reconhecer que nem todo mundo parte do mesmo ponto. Mérito existe sim, esforço importa sim, disciplina faz diferença sim, mas nada disso opera no vácuo. Tudo acontece dentro de um contexto, e o contexto muda tudo. Duas pessoas podem ter exatamente o mesmo nível de esforço, a mesma inteligência, a mesma dedicação e chegar em lugares completamente diferentes. Porque uma nasceu numa família estruturada e a outra não. Porque uma teve acesso a bons mentores e a outra não. Porque uma estava no lugar certo na hora certa e a outra não. Isso não diminui o mérito de quem venceu, mas deveria nos fazer pensar duas vezes antes de julgar quem não venceu. Porque o jogo não é igual para todo mundo. E fingir que é não torna as coisas mais justas. Apenas nos torna mais insensíveis. Então, o que realmente colhemos? Se não colhemos necessariamente o que plantamos, o que colhemos então? Colhemos consequências, mas nem sempre as que esperamos. Colhemos surpresas, boas e ruins. Colhemos o resultado de um sistema que vai muito além das nossas ações individuais. Colhemos os efeitos de decisões que outras pessoas tomaram. Colhemos o impacto de forças que não controlamos. Mas aqui está o ponto que eu realmente quero que você entenda. Mesmo que a colheita não seja garantida, o ato de plantar ainda vale a pena. Não porque a vida vai te recompensar, não porque existe uma conta cósmica sendo calculada, mas porque quem você se torna no processo de plantar é mais importante do que aquilo que você colhe. O caráter que você constrói ao ser honesto, mesmo quando a desonestidade daria mais resultado. A resiliência que você desenvolve ao tentar de novo depois de perder tudo. A empatia que você cultiva ao reconhecer que nem todo mundo teve as mesmas oportunidades que você. Isso é a verdadeira colheita. E essa, sim, depende de você. Uma nova forma de pensar. Eu proponho uma mudança de mentalidade. Em vez de colhemos o que plantamos, que tal pensarmos assim? Plantamos porque é o certo a fazer e aceitamos que a colheita não depende só de nós. Essa visão é mais madura, mais honesta e, paradoxalmente, mais libertadora. Porque quando você planta sem a obsessão pelo resultado, você se liberta da ansiedade. Você para de se cobrar por coisas que estão fora do seu controle. Você para de se culpar quando as coisas não saem como planejou. E mais importante, você para de julgar os outros pela colheita deles. Isso não é passividade, não é conformismo, é maturidade emocional. É entender que você pode dar o seu melhor e ainda assim precisar lidar com o inesperado. É aceitar que a vida tem variáveis que você simplesmente não domina. E sabe o que é mais bonito nisso? Quando você planta sem esperar uma recompensa específica, a colheita que vem, quando vem, é muito mais gratificante. Porque não foi uma transação, foi um ato genuíno. E atos genuínos têm um peso diferente na alma. O que eu quero que você leve daqui, se eu pudesse resumir tudo o que eu disse em poucas frases, seria isso. Não acredite em frases bonitas só porque todo mundo repete. Questione, pense, reflita sobre a sua própria experiência e sobre a experiência de quem está ao seu redor. Plante, sim, plante muito, plante bondade,
Plante esforço, plante verdade, plante amor, mas plante porque isso é quem você quer ser, não porque espera uma colheita garantida. E quando olhar para alguém que está passando por dificuldades, em vez de pensar o que essa pessoa plantou para estar assim, tente pensar o que eu posso fazer para ajudar, porque empatia é a semente mais poderosa que existe. E essa, eu garanto, sempre dá frutos, mesmo que você nunca veja. A vida não é uma máquina de ação e reação perfeita. A vida é um campo aberto, cheio de ventos, tempestades e também de sol. O que você planta importa sim, mas o que você colhe depende de muito mais do que só você. E tudo bem, porque no final das contas, o que define quem somos não é o que colhemos, é o que escolhemos plantar, mesmo sem garantias. Se esse conteúdo fez sentido para você, se tocou em algo que você já sentia, mas não conseguia colocar em palavras, então eu te peço, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. E me conta nos comentários, você concorda que colhemos o que plantamos é uma verdade incompleta? Ou você vê de outra forma? Eu quero saber a sua opinião. Nos vemos no próximo vídeo.